Nós temos forças para vencer os espíritos das trevas? Não. Nós temos forças para vencer as 1000 armadilhas que eles colocam no nosso caminho? Não. Nós sozinhos não. Nós temos força para poder enfrentar 1000 tentações, pessoas que desejam o nosso mal? Definitivamente, eu e você, com as nossas forças, não conseguimos. Mas olha a promessa que Deus diz. Meu irmão, se for possível, você repete com você essa palavra que Deus diz. Eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Se você acolher o santo anjo que Deus te deu na sua vida e obedecer a sua voz, que fala também pela voz da igreja, que fala pela voz da Bíblia, dos mandamentos, se você acolher esse anjo que Deus te envia, Deus está te dizendo, eu, o próprio Deus, eu serei inimigo dos teus inimigos, eu serei adversário dos teus adversários. E você vai poder proclamar com São Paulo, se Deus é por nós, se Deus é por mim, se Deus é por minha família, quem será contra nós? Hoje o Senhor quer te dar uma grande arma para você usar nesse deserto. E se você quiser atravessar esse deserto, você não pode deixar de usar essa arma. Muitos que já estão conosco no exército de São Miguel há muito tempo, já se exercitam. Mas até você que já está conosco há mais tempo, o Senhor quer desenferrujar as suas armas e te ajudar a usar com precisão essa arma vitoriosa e certeira. Eu quero te convidar de pegar o nosso livro e abrir no dia de hoje, na página 155, o Senhor, quando te convida a atravessar o deserto, Ele faz uma aliança com você. Lá no Monte Sinai, Ele te convida a viver os mandamentos, mas Ele te promete enviar um anjo à tua frente para te levar são e salvo ao final desse deserto, como vitorioso, como vitoriosa. Porém, muitos não têm sabido usar com verdadeira propriedade, como diz o Padre Pio. Deus te deu um anjo, use esse anjo, não como se fosse uma coisa, um objeto do seu bel prazer, mas como fosse um amigo dado por Deus para te livrar de 1000 perigos que você vai enfrentar, que você tem enfrentado. Por isso no nosso livro está escrito essa palavra de Êxodo 23, de 20 a 22. Disse o Senhor: vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho, para te conduzir ao lugar que te preparei. Você quer atravessar esse deserto e chegar à terra prometida? O Senhor está dizendo que você precisa desse auxílio, que Ele colocou à sua frente. Fique de sobreaviso em sua presença e ouve o que Ele te diz. Não lhe resistas, pois Ele não te perdoaria tua falta, porque meu nome está nele. Mas se lhe desobedeceres pontualmente, se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Nós temos forças para vencer os espíritos das trevas? Não. Nós temos forças para vencer as 1000 armadilhas que eles colocam no nosso caminho? Não. Nós sozinhos não. Nós temos força para poder enfrentar 1000 tentações, pessoas que desejam o nosso mal? Definitivamente, eu e você, com as nossas forças, não conseguimos. Mas olha a promessa que Deus diz. Meu irmão, se for possível, você repete com você essa palavra que Deus diz. Eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Se você acolher o santo anjo que Deus te deu na sua vida e obedecer a sua voz, que fala também pela voz da igreja, que fala pela voz da Bíblia, dos mandamentos, se você acolher esse anjo que Deus te envia, Deus está te dizendo, eu, o próprio Deus, eu serei inimigo dos teus inimigos.
Eu serei adversário dos teus adversários. E você vai poder proclamar com São Paulo: se Deus é por nós, se Deus é por mim, se Deus é por minha família, quem será contra nós? Você está começando a entender que a devoção ao anjo não é algo acessório, é algo necessário. Por quê? Porque ele diz: o meu nome estará nele. O anjo é o representante de Deus para a sua vida. E se você acolher o anjo e viver sob a proteção, sob a obediência dele, Deus te diz: eu serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. E venha quem vier, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai enfrentar o próprio Deus? Eu e você sozinhos não conseguimos vencer os males que o inimigo tem armado contra nós. Uma vez, Santo Antão, Deus mostrou a ele os milhões de perigos e armadilhas que neste mundo Satanás e os seus anjos decaídos preparam para cada pessoa. São muitas e muitas e muitas armadilhas onde nós menos esperamos. E Santo Antão ficou assustado. E ele disse: Senhor, quem, um ser humano com tanta fragilidade, quem conseguirá escapar de tantos perigos e armadilhas? E ele ouviu uma voz que veio ao seu coração do próprio Deus, dizendo: o humilde. O humilde. E a humildade é um dom que deve ser pedido a Deus. Se tornar pequeno é um dom que deve ser pedido a Deus. Será que anjo da guarda é coisa de criança? Na verdade, anjo da guarda é coisa de quem tem infância espiritual, quem é maduro na fé e se faz pequenino como uma criança, reconhece o seu nada, sua pequenez como a Virgem Maria. Ele olhou para a pequenez da sua serva, e quem acolhe o anjo da guarda na sua vida dá demonstrações de que não é autossuficiente, dá demonstrações de um ato de humildade. E você não vai conseguir vencer as 1000 armadilhas na sua vida, na sua família, na sua missão, na sua profissão, na sua vocação, se você não tiver uma intimidade com o seu anjo da guarda. Entenda bem, a palavra que o Senhor traz para você hoje, nesse dia, já bem mais da metade do nosso retiro quaresmal, é algo essencial para você chegar até o fim como vitorioso desse deserto que estamos atravessando. O Senhor quer te dizer primeiro uma palavra que deve ser gravada no seu coração. Você deve vencer toda dúvida, porque a palavra de Deus que é falada através da Santa Igreja não é mentirosa. Deus não mente e não pode mentir, não pode se enganar. E Deus fala de uma maneira infalível pela sua igreja que os anjos existem, que cada pessoa recebeu um anjo da guarda, é verdade de fé. E se alguém não acredita nisso e quer se dizer católico, está pecando gravemente. E não somente verdade de fé, mais grave ainda. Uma vez um sacerdote me explicou que mais do que verdade de fé é um dogma. Porque existe uma certa diferença entre verdade de fé e dogma. Se alguém não acredita numa verdade de fé da igreja, essa pessoa está pecando gravemente contra a fé. Mas infelizmente existem teólogos hoje que querem saber mais do que o ensinamento de 2000 anos da igreja. Querem seguir a sua razão e têm decaído. Como diz São Luís Maria, os grandes cedros do Líbano têm caído. Grandes teólogos, cuidado, cuidado. Então o Senhor quer nos dizer hoje, através da sua igreja, através do seu ensinamento, que acreditar nos anjos, além de verdade de fé, depois de alguns concílios, foi proclamado como dogma. Na verdade, já em Nicéia, no início do cristianismo, quando diz: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador das coisas visíveis e invisíveis. A igreja está dizendo a sua fé absoluta, total, na existência de seres incorpóreos.
de seres invisíveis, de seres puramente espirituais. E não acreditar nisso é gravíssimo para a sua fé. Você está em perigo de salvação. É algo muito grave. Por isso, primeira coisa, você diz: eu extirpo do meu coração, em nome de Jesus, toda dúvida da palavra de Deus, do ensinamento da igreja, do ensinamento dos santos, do ensinamento dos papas, das revelações de Nossa Senhora. Eu renuncio em nome de Jesus toda dúvida com relação à existência dos anjos. Primeira coisa, grava ferro e fogo no teu coração. Eu creio, eu obedeço à igreja, eu creio na existência dos anjos. Toda dúvida caia por terra do nosso coração. O Catecismo da Igreja Católica, aqui está no nosso livro, na mesma página que acabei de ler, está dizendo, citando o Catecismo: a existência dos anjos, dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro como a unanimidade da tradição. E, além disso, no Concílio de Latrão, no quarto Concílio de Latrão, no Concílio Vaticano I, foi proclamado também como dogma, além de verdade de fé. Isso é muito forte, gente. E diz assim: esses seres puramente espirituais são dotados de inteligência e de vontade. Não é uma energia, como ensina algumas seitas da nova era. Não é uma força etérea, misteriosa. É uma pessoa. Cada anjo é uma pessoa com inteligência, com vontade, com características únicas, não é? Então, esses seres são criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disso dá testemunho o fulgor de sua glória. Estamos aprendendo com a igreja. É a igreja que nos ensina isso. E olha só, meus irmãos, tem uma passagem que eu gosto muito da Sagrada Escritura. Olha só, a Sagrada Escritura que não erra. Sim, eu lembrei de um detalhe aqui. Um sacerdote, não vou dizer o nome dele aqui agora, mas um sacerdote que hoje tem doutorado em Sagrada Escritura, quando estava no seminário aqui em Fortaleza, ouviu um padre professor dizendo que os anjos não existem. E deu argumentos que pareciam muito lógicos, argumentos que pareciam destruir a fé nos anjos. E ele passou por uma crise de fé, pensou em desistir do sacerdócio por causa desses ensinamentos heréticos. Sabe o que aconteceu? Ele mandou um e-mail para Dom Estevão Bittencourt, que era um monge beneditino de saudosa memória, lá do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Tinha um programa Pergunte e Responderemos, e Dom Estevão deu uma resposta simples para ele, que dissipou as nuvens, as trevas da mente, do coração desse homem, que hoje é um sacerdote, amigo nosso do Instituto Hesed também. E graças a Deus, hoje ele é um grande devoto dos santos anjos. Vê como uma heresia pode confundir? Às vezes parece um argumento muito inteligente. Graças a Deus existem homens de Deus que estudaram, que podem combater essas mentiras que têm sido ensinadas nos seminários até contra a existência dos anjos. E a Escritura também não pode errar. Além dessa passagem de Êxodo, existem muitas, mas eu vou citar para você uma agora em específico, anote aí. Mateus capítulo 18, versículo 10. Essa passagem é muito forte. Tende todo cuidado para que não desprezeis qualquer um desses pequeninos. Olha que palavra forte que Jesus usa. Pois eu vos asseguro. Jesus nem sempre usa essa palavra. Eu vos asseguro, quer dizer, eu estou te dizendo com toda segurança. Não duvide dessa palavra séria que eu estou te dizendo. Eu vos asseguro que os seus anjos nos céus veem constantemente a face do meu Pai Celestial. Jesus está dizendo, cada um desses pequeninos que aos olhos do mundo não tem valor nenhum. Jesus não está falando somente das crianças. O pequenino que Jesus fala em várias passagens do Evangelho, o que fizestes ao menor desses pequeninos, são pessoas pobres, desprezadas, qualquer pessoa, qualquer ser humano, que aos olhos do mundo não tem valor. Lucas 16,
vai dizer: aquilo que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Esse que você vê na rua pedindo esmola, esse que você vê que parece ser um fracassado, esse que talvez esteja no vício do pecado, não olhe com desprezo para ele. Cada um vale ouro para Jesus. O que você fizer a ele, a mim mesmo você fez. E Jesus está dizendo aqui: cada um desses pequeninos, eu vos asseguro, não despreze, cuidado para não desprezar nenhum dos seus irmãos, pois o anjo deles está constantemente apresentando diante do Pai o que você está fazendo de bom ou de mal para eles. Jesus está dizendo: eu vos asseguro que ele tem um anjo, ele é tão importante para mim, que eu designei um espírito celeste muito maior que os seres humanos para guardar, proteger e levar ele à salvação, levar ele ao céu. Jesus está dizendo em Mateus 18: eu vos asseguro que os seus anjos estão velando diante do trono de Deus, adorando a Deus, mas ao mesmo tempo levando esses seus protegidos, conduzindo para o caminho do céu, da salvação, protegendo, claro, fisicamente também, mas principalmente a alma, levando a alma espiritual para o caminho da salvação. Claro, vamos ressuscitar corpo e alma no céu. E Jesus vai dizer, olha que belo, em Mateus 22, vocês no céu serão como os anjos. Os anjos são muito superiores a nós enquanto estamos aqui nessa terra. Mas lá no céu nós seremos irmãos dos anjos, semelhantes a eles. E mais, no Apocalipse vai dizer que já aqui na terra, quando você vive na graça de Deus, a vida da Trindade em você, quando você se confessa, comunga, não vive em pecado mortal, mas busca a santidade, já aqui na terra, quando João foi se prostrar diante do anjo, como antigamente no Antigo Testamento faziam, o anjo diz, está lá em Apocalipse 19, Apocalipse 22, eu sou como você, não se prostre, eu sou como você, a tua castidade, como a Madre Kelly canta, a tua pureza de coração, o teu perdão, a tua confissão frequente, a tua comunhão com o corpo do Cristo Senhor, te faz irmão dos anjos, irmã dos anjos. Por isso que hoje Deus quer fortalecer esse vínculo de intimidade com o seu anjo da guarda. Essa primeira afirmação que entra no seu coração, certeza, os anjos existem. Eu sigo a igreja, tem uma passagem no Cântico dos Cânticos, linda, que diz assim, Cânticos 1, versículo 8. A amada vai perguntar, a amada representa todas as almas, que são almas esposas de Deus, que buscam a Deus. Vai perguntar, aonde, meu amado, aonde eu posso te encontrar? Aonde tu apacentas as tuas ovelhas? E o amado vai responder assim, se você quer saber, ó mais bela das mulheres, cada alma para Deus é a coisa mais preciosa, ó mais bela. Se você quer saber, segue o rastro das ovelhas e leva os cabritos a pastar. O que significa isso? Se você quer saber o caminho do céu, segue o mesmo caminho que as minhas ovelhas que já chegaram no céu, os santos trilharam. Jesus foi à frente, deu exemplo, mas os santos viveram a vida de Cristo, seguiram a Cristo. Olha para os santos. E você vai ver o caminho certo, a trilha, o rastro que eu deixei, os santos, as minhas ovelhas seguiram. E você cuida agora dos cabritos que estão na sua casa, dos cabritos que você precisa perdoar, amar, a começar do próprio cabrito que somos nós, né? Exerce a tua misericórdia como os santos exerceram. Então por que Jesus fala isso no cântico? O Senhor fala isso, porque Ele está dizendo assim, filho, siga o exemplo dos santos. Não existiu nenhum santo que não acreditava profundamente nos anjos e que não tinha uma intimidade profunda com eles. Como eu e você vamos conseguir atravessar o deserto sem chamar muitas vezes o anjo, sem ter uma amizade com os anjos? O Senhor quer nos conduzir não somente a crer no anjo, mas ter a intimidade com ele. Lembremos de Zacarias, que era um homem bom, era um homem justo, mas quando o anjo disse a ele uma palavra, ele não acreditou no anjo. O que aconteceu? Ficou mudo. Muitas vezes, você está mudo
no sentido de que a sua palavra não tem efeito na sua casa, porque você não está ouvindo o anjo, não está acreditando, como Zacarias duvidou, precisou ficar 9 meses mudo para purificar, converter o coração e acreditar naquela palavra do anjo. Segundo ponto, o primeiro ponto é acreditar que eles existem. Os santos acreditaram. A Virgem Maria aparece nas suas aparições milagrosas, mostrando a existência dos anjos. A igreja ensina infalivelmente, a Bíblia ensina. Mas o segundo ponto, não basta você acreditar que eles existem. É preciso você saber que você tem acesso aos anjos. Como eu disse, no Antigo Testamento, quando eles viam um anjo, eles pensavam que iam morrer, porque o ser humano não tinha acesso aos anjos. Eles disseram, o anjo traz a presença de Deus. Eu vi o anjo, é como se eu visse a Deus, eu vou morrer. E o anjo, quando aparecia, eles se prostravam no chão, porque o anjo trazia a presença de Deus. E era algo distante. Desde o pecado original de Adão e Eva, que existe uma certa distância entre o ser humano e o ser angélico. Pois como diz aqui o Êxodo 23, o anjo não suportaria o seu pecado. Mas depois que Jesus veio, está aqui Efésios capítulo 1, versículo 10. Jesus uniu as coisas do céu com as coisas da terra. Jesus uniu os anjos com os homens. Jesus rasgou o véu que separava a nossa união com Deus e com toda a realidade celeste. Nós éramos, pelo pecado mortal, inimigos de Deus, inimigos dos anjos, objetos de ira, servos de Satanás. E agora nós somos um vaso de eleição, somos um trono de graça. Mesmo pecadores, pelo acesso que temos ao sangue de Cristo nos sacramentos, nós somos lavados cotidianamente. A cada terço do combate, como hoje, você se lava, a oração te lava no sangue do Cordeiro, muito mais ainda uma confissão. Cada Eucaristia te faz unir com Jesus, por isso o anjo, quando te olha, não era como antes. Ele não olhava somente uma alma desfigurada pelo pecado. Ele vê o Cristo sofredor, vê o Cristo ressuscitado vivendo em você. Por isso Jesus cortou a separação que nos separava do mundo angélico. Por isso na Bíblia vai mostrar Jacó tendo uma visão de uma escada que unia o céu e a terra. E nessa escada subindo, os anjos subindo e descendo. Quando Jesus vai encontrar com Natanael, ele vai dizer, você está surpreso porque eu te disse isso? Você verá coisas maiores. Você verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que significa isso? Significa sobre o mistério de Cristo na sua igreja. Quando Cristo se fez carne e habitou entre nós, os anjos começaram a agir nessa terra de uma maneira profundamente unida aos anjos, aos homens, quer dizer. Pode ver no nascimento de Cristo. Os anjos já clamam, se exultam de alegria, aparecem alegremente para os pastores, os pequeninos, e dizem, glória a Deus nas alturas, mas paz na terra aos homens de boa vontade. O Salvador nasceu. Jesus uniu o mundo angélico com o mundo humano, uniu o céu e a terra. E quando você está em Cristo, os anjos começam a te rodear. Quando você vive em Cristo, os anjos começam a estar próximos de você. Então a notícia positiva, não somente que eles existem e você tem acesso aos anjos. Você pode chamar os anjos e eles estão à sua disposição. Não é pensar que o anjo é um seu empregadinho para fazer os seus gostos e as suas vontades. Não é isso. Ele está à sua disposição para o mistério da obra da salvação, para você realizar a sua missão de pai de família, de mãe de família, de padre, de religiosa, de bispo, de seja lá o que for. Deus colocou o anjo para te ajudar. Padre Pio diz, peça ajuda a ele. Use esse anjo no bom sentido da palavra. Não é esse sentido de ser seu empregadinho, não. Mas para gerar salvação, o anjo está disposto a te servir. O anjo se colocou como servo, se abaixou, se colocou, desculpe dizer, como nosso babá. Ele se humilhou, ele aceitou participar de algum modo da humilhação de Cristo. O próprio Deus, que foi nosso servo, se deu
para nos salvar. O anjo faz de tudo para te salvar. Olha só, meus irmãos, isso é muito profundo. Isso que Deus está fazendo de unir, né? Esse santo dos santos, a Bíblia diz em Hebreus 10, 19, que agora nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, porque por meio do sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu que é o seu corpo, por causa do corpo de Cristo que está junto do seu corpo, pelo seu batismo e por cada Eucaristia que você vive, o seu corpo e o corpo de Cristo se tornaram o véu de unidade com o mundo espiritual, com o mundo angélico, com a Santíssima Trindade. Por meio do véu do seu corpo, você que tem acesso ao corpo de Cristo, está tendo acesso ao mundo angélico. Se você enxergasse o que acontece quando você comunga, a corte de anjos que te rodeia para adorar Jesus no sacrário, no ostensório que é você ficaria escandalizado da grandeza que Deus te elevou, mesmo sendo grandes pecadores como nós somos. O mundo angélico está ao seu redor, porque vê Cristo em você. Isso é tremendo. Primeiro ponto, eles existem. Segundo ponto, eles estão acessíveis a nós. Estão prontos em ordem de batalha. Mas eles esperam que nós chamemos. Nós precisamos acionar o botão. Precisamos tomar atitude. Precisamos ser gratos a esse dom que Deus nos deu, desses amigos celestes que estão à nossa disposição. Lúcifer e 1/3 dos anjos que se tornaram demônios porque não quiseram aceitar a obra da encarnação do Verbo, eles disseram que não queriam servir a um Deus feito homem, a uma mulher se tornar rainha dos anjos, a mãe desse Deus, e aos seres humanos. Ele não queria servir a você. Os anjos decaídos não quiseram servir, mas os milhares e milhares de anjos que disseram sim, muito maior foi o número, né? 2/3 disseram sim a Deus. Eles estão à nossa disposição para combater conosco, para salvar a sua família, para lutar pelo seu filho, para lutar pelo seu esposo, esposa, para salvar essa pessoa do vício. Os anjos estão à nossa disposição, porque nós enviamos eles tão pouco. Eles chegam onde nossas mãos não alcançam. A nossa oração faz as nossas mãos estenderem até onde está o seu filho está estudando lá nos Estados Unidos, lá na Europa. A sua mão não atinge, a sua presença física não atinge, mas os anjos, através da oração, chegam poderosamente até eles melhor do que você presencialmente poderia fazer algo pelo bem deles. Precisamos acreditar mais nisso. Então, além de acreditar e de ter acesso aos anjos, o Padre Pio nos diz: use esses anjos. A frase é assim: invoque o seu anjo da guarda, disse o Padre Pio, pois ele te iluminará, ele te guiará no caminho de Deus. Deus o deu a você, então o use. Quando os filhos espirituais do Padre Pio pediam para o anjo fazer algo, né? E acontecia, e eles diziam: Padre Pio, nossa, eu pedi ao anjo para te avisar, ele avisou, eu pedi para fazer tal coisa, ele fez. Ele diz: claro, filho, ele não é desobediente como você, ele atende os pedidos, né? Claro, sendo para o bem da sua alma, mas o anjo está à nossa disposição. Uma vez, quando eu estava para vir para o mosteiro, eu encontrei com a Madre Jane, conversei com ela sobre o meu desejo de vir para cá, e ela me deu algumas dicas muito interessantes. Entre elas, ela disse: arrume um diretor espiritual e tenha muita intimidade com o seu anjo da guarda. Foi incrível, porque quando eu cheguei lá eu estava em outro lugar, né?
estava em Niterói, depois fui para o Rio de Janeiro para o encontro com o Padre Gobi. Quando eu voltei, cheguei na minha paróquia, um amigo meu disse assim, meu afilhado Jobe, um grande abraço. Ele disse assim, olha aqui um livro dos anjos que eu estou lendo, da Canção Nova, lindíssimo, belíssimo, eu lembrei de você. Toma, eu não acabei de ler não, mas Deus está mandando eu entregar para você ler. Eu fiquei impressionado. Foi a resposta de Deus. A Madre Jane tinha acabado de dizer mais cedo que eu crescesse na intimidade. E eu li aquele livro, comecei a invocar mais o anjo. E uma hora que eu estava precisando de uma caneta, uma coisa tão simples, né? E eu falei, onde deixei a caneta? Onde está? Procurando. E me veio uma voz assim, olhe debaixo do travesseiro. Eu já tinha olhado tudo. Foi tão forte, eu tive a convicção que ia encontrar. Eu saí, fui lá, quando eu olhei, estava lá a caneta. Eu falei, nossa, quando nós chamamos os anjos, eles dão sinais de que eles estão conosco. E hoje eu quero dar, ao fim dessa formação, uma dica muito especial para que você use o seu anjo no bom sentido da palavra, de uma maneira muito eficaz, muito forte, que vai te ajudar demais no seu relacionamento, no seu trabalho, com seus filhos, com seu esposo, com seus amigos, no seu dia a dia, né? Então, eu quero, antes de dar essa dica para você, fantástica, eu quero ler um texto da Sagrada Escritura, de quando o povo de Deus estava passando por uma grande necessidade, uma grande aflição, e eles lembraram de uma passagem bíblica, que o rei Ezequias estava profundamente angustiado. Gente, entenda bem, na Bíblia vai contar, tanto no profeta Isaías, como numa outra leitura de Crônicas, vai dizer que o rei da Assíria, o imperador da Assíria, não me recordo o nome dele agora, vou lembrar já. Esse rei da Síria, ele estava dominando o mundo de então, a região maior do mundo. Existiram grandes impérios que mandaram praticamente no mundo inteiro, o mundo conhecido da época, né? Dominaram sobre a maior parte das regiões da Ásia, da Europa e parte da África. Existia um império babilônico, existia um império assírio, existia um império grego, né? Helênico. E existia um império romano. Foram grandes impérios que praticamente dominaram o mundo de então. E no período do império da Assíria, os profetas profetizaram que o reino do norte de Israel seria devastado. E foi o que aconteceu. O povo não se converteu, daí veio a origem dos samaritanos, encheram de povos pagãos aquela região da Samaria. Mas nesse momento, o rei de Judá era um rei santo, o rei Ezequias, aquele da escada, do relógio que, andando atrasado, serviu de sinal ao verbo encarnado. Foi na história de Ezequias. E esse rei santo foi ameaçado pelo imperador da Assíria, o imperador do maior império que estava dominando todos os povos. E ele começou a zombar de Deus, dizendo que qual é o Deus que vai te proteger. E ele foi ao templo, se cobriu de cinzas, pediu perdão dos seus pecados, levou o povo inteiro a jejuar, a pedir perdão, a pedir misericórdia ao Senhor. E o profeta Isaías deu para ele o recado de Deus. Olha, o Senhor zomba, a filha de Sião zomba desse imperador. Ele acha que é grande coisa, mas o Senhor já te deu a vitória. Disse ao rei Ezequias que, como alguém que clamou o socorro do céu, numa noite só, diz alguma tradição que foi o arcanjo Miguel, o anjo do povo judeu, devastou o exército assírio. E 185 mil soldados foram mortos numa única noite. Por isso, historicamente, o povo de Judá não foi dominado pela Assíria como todos os outros povos foram. Porque milagrosamente o Senhor enviou um anjo que trouxe a vitória milagrosa. Já na época dos Macabeus, isso foi o quê? Talvez, não me recordo, 700 antes de Cristo. Mas já lá pelo ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus, estava acontecendo parecido. E um grande exército quis tomar conta, quis dominar eles, muito mais fortes do que eles. E o que eles fizeram? Ó Senhor,
envia um bom anjo. Assim como o Senhor fez no tempo de Ezequias, vem socorrer a mim. Olha que bonito, a Bíblia faz isso com você. Quando você vê a Bíblia com o Espírito Santo, você vê que aquilo que foi escrito é para se repetir na sua vida. Senhor, o Senhor socorreu Esther no tempo em que o povo seria destruído. Senhor, o Senhor socorreu, ouviu Judite no tempo que o povo seria destruído. Senhor, o Senhor viu o choro, o pranto, o clamor arrependido do rei Ezequias, pedindo, e o Senhor enviou um anjo para socorrê-los. Olha para a situação que eu estou, olha para a minha família. Olha para o que os demônios estão fazendo nos meus filhos, as ideologias, olha as enfermidades, a destruição, o desemprego. Envia um bom anjo para me socorrer. E olha o que aconteceu, gente, lindo. 2 Macabeus 11, versículo 6. Rogaram ao Senhor, juntamente com o povo, entre gemidos e lágrimas, para que ele se dignasse enviar um bom anjo para salvar o povo de Israel. Apareceu então diante deles um cavaleiro vestido de branco, empunhando armas de ouro. Então bendisseram todos juntos ao Senhor e se encheram de coragem, repletos de coragem, sentiram-se prontos a transpassar não somente os homens, mas até os mais ferozes animais e até as muralhas de ferro. Avançaram, pois, em ordem de batalha, com esse auxiliar enviado do céu pelo Senhor misericordioso, e como leões atiraram-se sobre os inimigos, e trucidaram 11.000 infantes e 600 cavaleiros, e forçaram os demais a fugir. Mas Lísias concluiu que os hebreus eram invencíveis, porque o Deus Todo-Poderoso combatia por eles. Olha só, um exército muito maior. Eles se encheram de coragem só de ver o anjo, e com essa coragem, dispostos a enfrentar até feras, leões, venceram um número muito maior de inimigos. Tem outra passagem linda também, em 2 Macabeus 11, que eu li, mas anota para você ler depois, 2 Macabeus 15, a partir do versículo 21, vai contar uma história parecida, linda, linda, linda. E ele vai fazer essa menção de Ezequias. Assim como enviaste Ezequias, enviai agora um bom anjo. Gente, essa passagem aqui é belíssima. 2 Macabeus 11 e 2 Macabeus 15, a partir do 21. Depois você... É muito linda essa passagem. Eu acho que dá tempo de eu ler para você aqui brevemente. Olha que força, que esperança. O Macabeu, à vista dessa multidão imensa, do aparato de armas tão diversas e do aspecto temível dos elefantes, além de cavalos, eles usavam elefantes na batalha, estendeu as mãos para o céu, invocou o Senhor que opera prodígios. Ele sabia muito bem que não é o poderio das armas que obtém a vitória, senão que Deus que decide, outorgando-a aos que ele julga dignos dela. Eis como foi a sua oração. Senhor, vós que no tempo de Ezequias, rei da Judéia, enviaste o vosso anjo e fizeste perecer 185.000 homens do exército de Senaqueribe. Enviai, pois, ainda agora, ó soberano dos céus, um bom anjo que nos preceda, infundindo temor e espanto, que o vosso braço se estenda e extermine aqueles que, blasfemando, vieram atacar o vosso povo santo. E com essas palavras concluiu a prece. De um lado, as tropas de Nicanor avançavam ao som das trombetas e dos hinos guerreiros. Do outro lado, os de Judas Macabeu travavam a batalha entre invocações e orações. Olha só, eles guerreavam com as mãos, mas o coração estava em clamor, em oração. Enquanto eles pelejavam com as mãos, oravam ao Senhor no coração, e assim derrubaram por terra nada menos que 35.000 homens, alegrando-se por verem Deus manifestar-se desse modo. Concluída a batalha, dispersaram-se felizes, e então, entre gritos e alvoroço, louvaram ao Senhor. Eu quero terminar agora com atitudes práticas para você crescer na sua intimidade com o seu anjo da guarda.
atitudes práticas para crescer nessa intimidade com o anjo da guarda. Primeiro, eu quero lembrar que assim como o rosário, assim como o terço das lágrimas são orações para esse tempo, a oração da Augusta Rainha foi Deus que separou para esse tempo. Deus mostrou Satanás invadindo o mundo inteiro no século XIX e começando nesses 2 séculos a destruir a fé. E o padre Sestac viu o mundo infestado de demônios e Nossa Senhora disse a ele numa aparição: filho, você está vendo que chegou a hora de invocar os anjos, mais do que em outros tempos, invocar a mim com o título de Rainha dos Anjos, para socorrer esse ataque devastador dos demônios. E o padre disse: mas mãe, sendo Deus tão bom, não pode enviar o anjo sem que nós chamemos? E Nossa Senhora disse: não, porque a oração é exigência de Deus, é uma exigência do Senhor. Pois mãe, então nos ensine uma oração com a qual possamos invocá-la e aos anjos e vencer essas batalhas. E a própria Virgem Maria ensinou essa oração para ser rezada nesses tempos difíceis. Por isso Deus suscitou o terço do combate, que muitas legiões de anjos são invocadas, são enviadas. É um momento angélico. Toda noite quando nos reunimos, os anjos estão só esperando serem chamados. E através dessa oração, de todos os clamores que fazemos, os anjos são enviados. A Rainha dos Anjos envia essas legiões de anjos para a sua casa, para a sua família, para os presídios, para os desesperados, para os mais necessitados. Porque você clama aos anjos. E eu quero dar exemplos concretos. Por exemplo, existem santos que colocavam a marca, o desenho do anjo ali na entrada da porta da sua casa, para sempre que entrar na casa lembrar do anjo. São José Maria Escrivá, quando ele ia entrar na porta, ele dava um espaço, diz, primeiro o meu anjo, né? Ele dava só um espaço e depois ele entrava. Não que o anjo tenha corpo, mas para se lembrar. Tem outros santos que quando colocavam a mesa, colocavam constantemente uma cadeira vazia, para lembrar e usar a imaginação, conversar com o anjo. Isso não é simples imaginação, mas a imaginação te ajuda a ver o que seus olhos não veem. Os santos faziam muitos desses sinais para ajudar a lembrar da presença angélica. E, por fim, eu quero dar uma dica, gente, que aconteceu, que me ajudou demais, e eu quero partilhar esse segredo com vocês. Quem já tem mais tempo aqui no Exército de São Miguel, viu uma formação do padre exorcista, Padre Roberto Bem-vindo, que ele deu um testemunho muito interessante. E eu quero partilhar com vocês que eu fiz o teste daquilo que ele ensinou aqui. Padre Roberto Bem-vindo disse que estava, se recolhendo, estava cansado, ia dormir. E ali, tarde da noite, talvez quase meia-noite, não me recordo, tinha alguém que ele ouviu uma voz dizendo assim: desça agora e vai para a igreja, que tem uma pessoa ali precisando com urgência de você. Ele ficou meio encabulado, E essa voz insistiu. E ele acreditou. Ele se vestiu e foi até o local da igreja. Desceu, Foi até a igreja. E lá tinha uma mulher muito aflita, à beira do desespero, muito necessitada. E quando ele chegou próximo, ela disse: eu sabia que você viria. Eu pedi com ardor, com muita fé, que o meu anjo da guarda pedisse ao seu anjo da guarda, Padre Bem-vindo, que falasse com o senhor o quanto estava precisando do seu auxílio. E o meu anjo da guarda foi e avisou ao seu anjo da guarda que te chamou. O Padre Bem-vindo ficou impressionado. E disse que a partir daí ele começou a fazer essa experiência, não somente de enviar o anjo da guarda, mas no relacionamento com as pessoas, no dia a dia, pedir ao anjo da guarda que se comunique com o anjo da guarda daquela pessoa. Você vai fazer uma ligação importante?
você vai resolver um problema importante, reze primeiro. Se detenha alguns minutos em oração. Pede nas suas Ave-Marias, nos Pai Nossos. Pede que o Senhor envie, através do seu anjo da guarda, as graças necessárias. E que ele se comunique com o anjo da guarda daquela pessoa que você vai falar. Gente, quantas vezes eu comecei a fazer essa experiência que o Padre Roberto Bem-vindo fez, falou e testemunhou, dessa mulher, dessa leiga, que deu esse exemplo para ele. E eu comecei a fazer isso, situações que eu tinha certeza que iam gerar grandes confusões se eu não tivesse feito essa experiência. De chamar o anjo, rezar uma Ave Maria, se era algo urgente, eu rezava só uma Ave Maria e pedia, meu anjo da guarda, leva a graça dessa Ave Maria lá, para essa pessoa, e fala para o anjo da guarda dessa pessoa. Prepara o coração dela para o que eu vou falar, porque é preciso resolver isso em nome do Senhor, em paz, sem grandes complicações. E eu ficava impressionado pela diferença do que sempre acontecia com determinadas pessoas, chamando o anjo e pedindo para ele preceder, preparando, se comunicando com o anjo dessa pessoa, tudo passou a ser diferente. Eu te peço que você faça essa experiência. Existe na sua casa o anjo do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, do seu sogro, da sua sogra, dos seus cunhados, dos seus vizinhos. Chame o anjo da guarda deles. Principalmente os da sua família, você tem autoridade de chamar, de invocar. E quando vai resolver alguma coisa com alguém, com seu patrão, com seu filho, com seu pai, com seu avô, com seu irmão, com seu vizinho, faça essa experiência. Envie o seu anjo da guarda para se comunicar com o anjo dessas pessoas. Você vai ver que Deus é fiel. Se o anjo existe e se o anjo é acessível a você, repito a palavra do Padre Pio, use o seu anjo da guarda. E você não vai se arrepender. E você vai chegar ao final desse deserto, na terra prometida, como uma pessoa nova, renovada, vitoriosa, em nome do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Essa pregação vai ser colocada no vídeo. Não deixe de compartilhar, para que tantas pessoas que são católicas, mas ainda estão numa vida tão superficial, chamando mais o anjo da guarda, consiga crescer grandemente no seu caminho espiritual. Amém, Jesus.